Bom dia, amados irmãos. Que Deus continue com sua mão de misericórdia estendida sobre cada um de nós. Quando aqueles homens decidiram espiar a terra de Cádiz Barneia, ver a terra de Canaã, que não era a vontade de Deus que eles fossem. Mas eles pediram para espiar a terra. Eles deveriam prosseguir e tomar a terra. Depois que eles foram, viram quanto era boa a terra, o medo, porque viram grandes inimigos, o medo tomou conta deles. E por causa do medo, eles começaram a infamar a terra, a qual eles saíram do Egito para residir naquela terra. Deus deu Canaã para Israel. Deus os tirou do Egito para dar Canaã a eles. E eles foram ali, trouxeram a evidência de que a terra era boa. E eles resolveram então e pediram a Moisés: então todos vós vos chegaste a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidade devemos ir. Então eles pediram. E eis pareceu bem a Moisés, de maneira que ele tomou aqueles 12 homens, um de cada tribo, e enviou eles a espiar a terra. Mas quando eles chegaram e o temor se apossou deles, eles então acharam muito difícil. Vejam bem que todas as coisas acontecidas com Israel na travessia daquele deserto, conforme nós temos aprendido através de Paulo, o apóstolo Paulo, aconteceu para exemplo meu, teu, exemplo nosso. Mas eles infamaram a terra, 10 daqueles homens, e amoleceu o coração do povo. Então o Senhor se indignou contra eles e disse: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e aos seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Agora vejam bem, a palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E o exemplo está aí nessa jornada. Saiu uma multidão, na verdade. Uma nação de milhões de pessoas saíram para possuir uma terra prometida, a qual eles deveriam viver nela. Mas devido à sua obstinação em transgredir, obstinação em não obedecer, em ter as suas próprias ideias, porque a obstinação é isto mesmo, é um apego forte, excessivo às próprias ideias. Ele é obstinado, não adianta dar conselho, não adianta aconselhar, instruir. Ele já tem sua ideia pronta, só espera um momento certo de mostrar a sua obstinação. Agora, se obstinar contra Deus, querer ser mais sábio do que Deus. Quando nós queremos consertar a Bíblia ou colocar nossa interpretação nela, nós queremos dizer assim: Senhor,
eu sou mais sábio que tu. Então depois, eles quiseram voltar para pelejar contra aqueles homens. E então no verso 41 de Deuteronômio capítulo 1, nós vamos ler. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos segundo tudo o que nos ordenou o Senhor nosso Deus. Então agora eles queriam obedecer a Deus. Ele estava recontando, falando o que aconteceu ali com eles. Então vós vos armastes cada um dos seus instrumentos de guerra e vos mostrastes temerários em subindo a região montanhosa. Disse-me o Senhor: dize-lhes, não subais, nem pelejais, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Primeiramente, eles deveriam subir e derrotar os inimigos. Eles se esmoreceram, ficaram com medo, retrocederam e não quiseram. Depois, quando eles ouviram as palavras do Senhor, que eles não alcançariam a terra, então eles resolveram ir. Não, nós vamos lutar, nós vamos vencer. Mas aí o Senhor disse-lhes: não subais nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Assim vos falei e não escutastes, antes fostes rebeldes às ordens do Senhor. E presunçosos subistes às montanhas. O que aconteceu? Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa vos saíram ao encontro e vos perseguiram como fazem as abelhas e vos derrotaram desde Seir até Horma. Agora vejam bem, Deus fala uma coisa, não pratica. Depois Deus não quer que faça aquilo que não está no meio deles, mas nós vamos fazer a si mesmo. Em nenhuma ocasião obedeceram a Deus. Quando era para ir, não foram. Quando não era para ir, foram. Agora vejam bem como é a situação. Então, foram derrotados. De qualquer forma, nós temos que entender que obedecer é melhor do que resistir a Deus. Resistir a Deus é mesmo que dizer que Deus tem menos sabedoria do que a gente. Agora, tomemos aqui um outro exemplo. Isaías, capítulo 30, o verso 15 do livro de Isaías, capítulo 30, o verso 15. O que nos diz? O que ele está dizendo para Israel naqueles dias e para nós também hoje? Porque a Bíblia é um livro atual, não ultrapassado. Porque assim diz o Senhor, assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força. Mas não o quisestes. Olha, meus irmãos, é tão difícil, às vezes, obedecer a Deus. Vamos ficar arrumando coisinhas para dificultar a nossa jornada. Ah, Deus é tão maravilhoso, Ele é tão bondoso, Ele nos dá tudo, o mapa prontinho, as coisas corretas, mas nós vamos ficar
caçando coisas para complicar a nossa própria vida, e daqueles que vão ouvir e obedecer o ensino que é obstinado contra Deus? Na parábola das 10 minas, que está em Lucas capítulo 19, começando aí no verso 11, quando Jesus, ele contou esta parábola. Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, eles parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Mas vejam bem, negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Agora vejam, quem que eles não queriam que reinasse sobre eles? Quem que os homens não querem que reine sobre eles? A quem o Senhor estava se referindo? A este homem nobre que partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar? Então ele chamou o seu servo e distribuiu aquele dinheiro. Mas eles depois enviaram cidadãos de uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Agora, quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Agora vejam qual foi o fim daqueles que não queriam que ele reinasse sobre eles. Quanto, porém, a estes meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Vejam que quando nós queremos rumar ao nosso próprio meio e rejeitamos o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas, rejeitamos a instrução que Ele dá para nós através deste livro, a Bíblia Sagrada, o que nós estamos atraindo sobre nós? A sua ira. Quando Israel subiu para fazer aquilo que Deus diz para eles não ir e que Ele não estava no meio deles, o que eles conseguiram? Serem derrotados. E às vezes nós deixamos a ternura, a mansidão do Cordeiro para nos sujeitarmos a ordenanças humanas. Nós deixamos as instruções do Espírito Santo para nos sujeitarmos a alguém que simplesmente quer dirigir o povo através de sua própria interpretação da Bíblia, através daquela unção que é justamente enviada para enganar os obstinados, que se apegam fortemente às suas próprias ideias e contradizem com as Escrituras. Mas vamos procurar aceitar que este nobre Senhor
Jesus domine sobre nós e não vamos colocar as nossas próprias ideias, os nossos próprios pensamentos e vamos viver uma vida tranquila, conforme nós lemos em Isaías, uma vida calma, tranquila, amando ao Senhor e amando uns aos outros e cumprindo as suas ordenanças conforme Ele deixou para que nós as cumprissem. Aí está a nossa bem-aventurança, o nosso sossego, a nossa paz, a nossa alegria. Então o Senhor estando reinando sobre nós, nós não temeremos a tempestade, nós não precisamos de temer o levantar da tempestade, o rugir dos ventos fortes, dos furacões, seja o que for, a ira do inimigo. Nós estamos com o Senhor conosco, este nobre Senhor Jesus Cristo, reinando em nossos corações. Ó, meus amados e preciosos irmãos, não deixe nada perturbar a tua fé nesta palavra gloriosa de Jesus. Ele está reinando no teu coração, você não precisa temer nada, você vencerá. Que Deus nos ajude a confiarmos completamente, inteiramente nesta palavra gloriosa que Ele nos tem deixado, para assim alcançarmos a vitória naquele último dia. Em nome de Jesus Cristo, abençoados sejam os vossos corações. Amém.